Fala galera, que coisa boa, a gente tá aqui hoje, um dia especial, com Wilson Lopes, como é o nome no listão? Wilson Lopes da Silva. Wilson Lopes, ele que é concurseiro, é pernambucano, que vem fazendo concurso aqui principalmente no interior do estado e que foi o candidato que conseguiu gabaritar uma prova da Banca Funvap, que foi a prova lá do concurso de Jupi. Wilson, agradecer, meu amigo, por você estar aqui, Obrigado. coisa boa. Tu é do Recife, né? Sou do Recife. Passei muitos anos da minha vida em Recife até ser aprovado no primeiro concurso, que foi em Lagedo. Foi em Lagedo. Foi Lagedo. Beleza. Aí como era que era a tua rotina no Recife? A minha rotina no Recife, eu trabalhava para uma terceirizada de um banco. Tu fazia o quê? Eu era eu atendia as pessoas e também atendia através de telemarketing também. Entendeu? Então tu ajudava a tirar dinheiro e tal. Eu ajudava, no caso, a tirar dúvidas, porque o cartão está bloqueado, o cartão de crédito, para enviar a segunda via. Então, e gastava muitas horas da minha rotina em ônibus, metrô, trabalho, ônibus, metrô, todo Entendi. dia. No caso, tu estudasse escola pública a tua vida, escola particular? Isso, estudei toda a minha vida em escola pública. Minha escola pública, perdão, meus professores não eram uma das melhores, faltava muito professor. Tu era um bom aluno? Eu sempre fui um bom aluno, principalmente nas exatas. Eu era um bom aluno nas exatas. Português eu vim aprender com o tempo, mas exatas eu era muito bom. Aí, Wilson, vê só, geralmente quando se termina o ensino médio, se decide fazer vestibular. Isso. Acredito que na tua escola também foi diferente, né? Então, quando terminou o ensino médio, tu decidiu fazer o quê? Quando terminou o ensino médio, como a gente veio de uma família de baixa renda, primeiro veio o trabalho e depois... Então não passava na tua cabeça fazer vestibular no começo? Não, porque eu sabia que ia ser mais gastos entre pegar ônibus, entre comprar materiais. Aí, no momento, não tinha esse pensamento. No momento era trabalhar, era só trabalhar. Depois de um tempo que eu vim pensar em concurso em vez de faculdade. Faculdade eu vim começar agora esse ano, depois que eu tive a estabilidade. Como foi que o concurso público entrou na tua vida? Porque geralmente, assim, a mídia, ela não fala do concurso. É um vestibular que, assim, é a grande sacada da mídia, né? Então, como foi que o concurso, assim, te chamou a atenção e tu resolveu fazer concurso? Qual foi a chamada que foi, assim, o ponto de partida para ser concurseiro? Isso, primeiramente a gente sempre ouvia muita gente falando sobre a vida de concurseiro, quem era concursado, e só que eu não sabia muito bem. Aí eu comecei a estagiar no Ministério Público, isso lá em 2014. Fizesse uma seleção. Fiz uma seleção, aí eu entrei como estagiário de nível médio lá em Tu 2014. já tinha concluído o ensino médio, não? Não, estava ainda no ensino médio. Aí eu comecei a ver como era a vida do pessoal concursado lá do Ministério Público. E eu comecei a ver que concurso público dava para mim. Só que depois foi passando os anos, eu comecei a trabalhar, até que um momento me alertou quando teve o concurso Tribunal de Justiça. Aí, no caso, ter tido contato com pessoas concursadas foi o ponto de partida para tu decidir querer ser, assim, como eles, né? Assim, Isso. Eu queria ter uma estabilidade, queria bastante ter uma estabilidade, ter um concurso, saber que todo mês meu dinheiro ia estar lá, que eu podia ajudar a população de uma forma ou de outra. E foi isso que me fez mais a ser concurseiro. Eu queria ter uma estabilidade e queria ajudar o próximo. Sempre foi um fator primordial, foi ajudar o próximo. então também assim passa pela decisão a questão da dificuldade financeira. A dificuldade financeira que lá em casa minha mãe é dona de casa, meu pai vivia de bicos, então a gente... Bico o que assim? Bico era trabalhos temporários. Por exemplo, Trabalhava às vezes na construção, às vezes ajudante de pedreiro. ajudando pedreiro, às vezes vendia uma coisa ali, uma coisa outra. E a gente sabia que tinha que melhorar para mudar esse rumo da família. No caso, vocês chegaram a passar por dificuldade. Dificuldade de comida não, que graças a Deus nunca faltou.
Mas sempre faltava alguma coisa de comprar dentro de casa, tipo, a gente queria um videogame, queria um brinquedo, e às vezes não tinha. Tu via outras pessoas com, vocês sem. Isso, aí... Isso provocava indignação. Indignação de querer ser melhor, que mãe sempre dizia, mãe sempre diz, né? Mãe sempre diz, ó, busca o melhor, procura o melhor, que você vai ter tudo o que você quiser. Só basta sentar e estudar. Coisa boa, a gente tá falando aqui com o Wilson Lopes, concurseiro pernambucano, um cara de verdade, acredito que se identifica com muita gente, e que me falou que o primeiro concurso público que ele decidiu fazer foi o do TJ. Por que TJ, Wilson? Isso, como eu tinha trabalhado no Ministério Público, de estagiário, eu sempre fui ligado à área da justiça. Eu queria fazer diferença. Mesmo que seja pouco, eu queria fazer diferença. Eu queria colocar os processos para frente, ajudar a auxiliar as pessoas que tanto buscam por justiça. Então, quis isso, só que não deu muito tempo de estudo, porque eu não tinha uma cabeça preparada para o estudo. Eu esperei o edital sair para começar a estudar. Ainda fiz uma boa prova, mas não deu não. No caso, no concurso do TJ, tu esperou o edital sair para começar, não foi algo premeditado, tu não se planejou fazer esse concurso. Eu comecei a estudar quando começava a divulgar, mas isso já foi muito próximo do edital, aí não deu muito tempo não. Certo. Aí qual foi o cargo que tu escolhesse nesse concurso do TJ? Foi o técnico judiciário, tinha técnico judiciário e judiciário, que foram divididos em técnico judiciário administrativo e técnico judiciário. Eu fui bem na minha prova, só que como concorri para Recife, aí não fiquei entre os classificados para ler a redação. Aí acabei sendo eliminado. Se eu fizesse para Jaboatão, pelo menos a redação tinha sido corrigida. Entendi. Então, no caso, foi uma experiência. Se tu tivesse um concurso público ali na capital, né? Na capital. Aí, vê só, Gilson, tem aqui uma relação de concurso que você conseguiu passar. Passar e, inclusive, ficar nas primeiras posições em uma série deles. Tem Belo Jardim, tem Condado, Araçoiaba, Gravatá, Santa Cruz, Jupi, Lagedo e Goiânia. Sendo que você é do Recife, né? É do Recife, trabalha no Recife, tua família... É toda do Recife. Tem algum familiar teu aqui no interior? Aqui no interior só tem um tio que mora em Santa Cruz hoje em dia, mas toda a família de Recife. Na época do concurso, ele já morava em Santa Cruz? Não. Então ele veio depois que você... Veio depois. Foi pra lá, né? Por que você decidiu fazer concurso no interior? Não me sentia feliz em Recife, principalmente por causa da violência, engarrafamento. Tu morava em que bairro ali? Eu morava em Dois Unidos, que é a Zona Norte, só que depois eu passei a morar em Jaboatão, no bairro chamado Dois Carneiros, e eu tinha que todo dia pegar um ônibus para a estação do metrô eu tinha que pegar o metrô para a estação Cavaleiro, de Cavaleiro eu tinha que pegar outro ônibus para Dois Carneiros. Isso normalmente gastava aproximadamente 2 horas do meu dia indo para o trabalho, 2 horas do meu dia voltando do trabalho. Porque tu não tinha conforto do ponto de vista de administração do tempo, perdia muito tempo. Perdia muito tempo. Eu estudava nesse período no ônibus, no metrô, mas... Tu estudava para quê? Eu estudava para concurso, os concursos que ia saindo eu ia estudando, às vezes não tinha concurso, teve uma época que passou, principalmente eu acho que em 2020, teve uma bela época que passou sem concurso, mas eu ia estudando, porque eu sabia que o concurso ia voltar, o concurso não ia acabar ali. O primeiro concurso que tu fizesse foi o do TJ. Isso. Isso foi uma porta para outros concursos, acredito que estava perdido nesse concurso, e depois foi Belo Jardim. Aí depois, me falasse que foi quando tu conhecesse o Jaula. Mas antes de chegar no Jaula, como foi ficar sabendo do concurso de Belo Jardim? Isso, eu estava acompanhando a televisão, não sou muito de assistir TV, mas minha família estava acompanhando. Quando eu vi em algum noticiário que tinha saído um concurso em Belo Jardim. Eu não conhecia concurso do interior, lá em Recife. Você tinha ido lá em Belo Jardim? Nunca. Aí eu não conhecia concurso no interior, não sabia que existia, bem leigo da minha parte, mas não sabia que existia, só conhecia Tribunal de Justiça, Ministério Público, concurso em Recife e região metropolitana. Aí eu decidi fazer, que foi agente administrativo, fui lá,
que eu conheci o Jaula. Aí, Wilson, a história do concurso Belo Jardim é do concurso de 2019, né? Isso. Inclusive, nesse concurso o Jaula estava começando a entrar mais numa seara online, de Instagram. A gente tinha antes um Instagram, mas no Instagram não tinha muita movimentação, né? Na verdade, até 2019 eu acho que o Jaula se preocupava muito com ele mesmo. E a partir de 2019 a gente resolveu entregar para o público, né? Para as pessoas realmente levar um projeto aí que tente ajudar as pessoas a conhecer as oportunidades. Como foi que tu conhecesse o Jaula? Qual foi o teu primeiro contato com o Jaula Cursos? Isso, eu tinha acabado de fazer a prova de Belo Jardim. Foi na saída da prova. Na saída da prova, me entregaram um panfleto, que hoje eu descobri que foi você que me entregou o panfleto. Aí eu peguei no bolso, aí tinha lá próximos concursos a sair, as bancas que tinham sido promovidas a determinados concursos. Aí eu peguei, drobei, coloquei no bolso. Eu me lembro que nesse dia eu cheguei em casa, eu já estava morando com minha esposa. E quando eu cheguei em casa, ela disse, e aí, como foi o concurso? Eu disse, algumas questões eu sabia, outras questões não sabia, mas eu trouxe esse papel do Jaula, eu trouxe esse papel de um curso chamado Jaula. Eu vou dar uma olhadinha na internet, porque eles ficam dizendo quando vai sair no concurso. Aí, a partir dali, eu acompanhei o Jaula todo dia pela manhã, como eu não acompanhava o diário oficial, eu via as bancas que tinham sido classificadas, os concursos que estavam próximos a lançar. Aí, relacionado aos tribunal de conta, que cobrava muito aos prefeitos. Aí, a partir dali, eu comecei a acompanhar os aulas. Ô Wilson, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Você acha que o Jaula traz um impacto aqui no estado de Pernambuco? Bastante. Assim, de que maneira, né? Bastante. Um exemplo, além do meu exemplo, eu falei do Jaula com meu irmão. Pra mim, eu pensei que ele não tinha dado bola, Jonas. Pensei que não tinha dado bola, não tinha ligado. Mas através do Jaula, que ele conheceu o concurso lá em Feira Nova. Inclusive, ele foi aprovado em segundo lugar lá em Feira Nova para agente de trânsito. Também através do Jaula, que ele chegou a conhecer que tinha concurso também no interior. Então, muita gente decide depois que passa a vivenciar um pouco da experiência. Além do apoio que o Jaula tem a nós concurseiros. Um exemplo, daqui a pouco a gente vai falar, mas o concurso de Santa Cruz, eu fui ao concurso de Santa Cruz, como quase todos os outros, através do Jaula, que inclusive vocês chegaram lá a cobrir o lançamento do concurso. Tu acompanhaste aquela live? Acompanhei a live em casa. Acompanhei as primeiras convocações, que eu fui na convocação seguinte, mas acompanhei a primeira convocação, então acompanhei todas as lives, as perguntas, o concurso, as dicas que dizia busca um cargo efetivo, é isso. Galera, a gente tá falando aqui com o Wilson Lopes. Ele foi primeiro lugar em Jupi, destruiu a prova da Banca Funvap, já vem passando aí numa série de concursos. E começou do zero, viu? Começou do zero. Ô, Wilson, como é que é o teu processo de escolha? Tipo, eu vou fazer esse concurso. Isso. Logo quando eu iniciei, o meu processo de escolha vai passar no primeiro. Então tu começava fazendo tudo? Eu fazia tudo, claro, estudando sempre, que eu sou bem competitivo. Eu sou bem competitivo do tipo que quando eu não termino entre os primeiros, já passo um tempo triste. Entendi. Faz questão de ficar no topo, né? Isso. Se eu for competir em alguma coisa, eu quero competir para ganhar. Independente das coisas. Se tiver alguma brincadeira que eu sei que eu não vou ganhar, eu não participo. Então, a princípio, era isso. Era ter estabilidade, passar no concurso. Depois, aí sim, comecei a escolher cargos maiores. Comecei a escolher as endemias, comecei a planejar a longo prazo, depois da faculdade fazer concurso de nível superior, mas a princípio era queria entrar no primeiro. Eu queria passar no primeiro. Para sair do Recife. Para sair do Recife, muito engarrafamento. Ô Wilson, aí um detalhe, esse teu perfil competitivo, você acha que é uma vantagem com relação a outros candidatos que decidem fazer concurso? Como fico muito focado, então pode ser benéfico. É benéfico porque quando eu termino, não termino tão bem numa prova, eu também fico mal, mas
passa rápido, eu sei que vai ter uma prova seguinte. E tu quer melhorar para a próxima. E eu quero melhorar porque eu sempre quero chegar nas pontas, sempre quero chegar lá nos primeiros. Entendi, porque tem candidato que imagina que concurso público é um romance. E é uma competição. Né? Não tem como a gente dissociar concurso de um processo competitivo, né? Então realmente é uma competição. Wilson, fizesse Belo Jardim, passasse. Depois de Belo Jardim, na sequência aqui das provas, foi Araçoiaba e Gravatá, né? Isso, Teve contato também isso. Santa Cruz, Jupi, Lajeado, Goiânia. Aí tem as bancas de concurso público que atuam aqui em Pernambuco. Então atenção para você que é concurseiro pernambucano. Aqui a gente está falando de concurso pernambucano. Já fizesse Facete, IDIB, ADMTEC fizesse 2, Objetiva, foi lá em Santa Cruz, Isso. Funvap, ADMTEC de novamente, Banca e a UP. Qual dessas bancas aqui, na tua opinião, é a banca mais desafiadora? A Funvap. A Funvap, por quê? A Funvap é a mais desafiadora. Primeiro que é difícil encontrar questões dela. Eu acho que a única órgão, o único sei que tem é o Jaula. Eu acho que nenhuma outra pessoa, a não ser que vá correr atrás de cidade em cidade buscando, vai ter as provas. Então é muito difícil fazer uma prova sem ter as questões. E é muito desafiadora porque eles cobram de tudo. Não tem um ponto específico que eles vão cobrar, não. Ele pode cobrar uma questão que nunca caiu, ou pode cobrar uma questão que é normal de outras bancas. Qualquer assunto que tem lá no edital, eles cobram. Não tem um lado específico, não dá para estudar só um assunto, não. Entendi. Tem que estudar Wilson, tudo. no caso a Funvap era uma banca, mesmo você vendo provas anteriores, um pouco imprevisível. É imprevisível, não tem como prevenir de fato o que eles vão cobrar, não. Pronto. Aí interessante essa tua colocação. Tem candidato que estuda só por prova anterior. E a gente tem do outro lado candidato que estuda teoria, faz questões, mas não estuda por prova anterior. No teu caso, como é que tu fazia a tua preparação, né, para conseguir se dar bem também nas questões que a banca nunca tinha trazido em prova, né? Isso. Eu primeiro tentava entender o assunto, tem que tentar entender. Estudava teoria, no caso. Estudava teoria. Se por acaso lá tem dizendo que os agentes de EDEMIA trabalham 8 horas, eu tenho que saber por que trabalham 8 horas. Porque eles têm que trabalhar exatamente 8 horas e não 6, como normalmente funciona nos outros órgãos. Se tem uma lei que diz que tal coisa é benéfica, por que tal coisa é benéfica? Então eu via por dentro e por fora da lei para saber como eles poderiam cobrar. E tinha casos específicos. Se eles Então tu procurava primeiro dar conta do conteúdo do edital. Isso. E em que momento entrava a prova e a resolução de questões? Isso. Primeiro sempre teoria, depois bastante questões. Aí questões, se der para responder todas as questões que tiver em todos os sites, em todas as provas, a pessoa responde. Mas tem que buscar saber informação, porque é muito difícil decorar a lei. É muito difícil saber o texto exato da lei. Então se a pessoa sabe a teoria, se cair alguma coisa contra a lei, a pessoa vai saber. Às vezes não entende do assunto, mas quando cai uma questão, a pessoa diz, ei, isso aí é contra a lei, então isso aí está falso. Então tem que saber bastante a teoria. Entendi. Viu? Tem candidato que, ao se preparar para concurso público, fica bitolado em só querer fazer questão da banca. Isso é positivo ou existe algum perigo? Como Não, você vê isso? isso não é positivo, não. Se for uma banca que tem muitas questões, a pessoa ainda faz, mas tenta fazer questão por fora. Porque tem que entender como a banca funciona, mas a banca pode pegar questões de outras bancas ou questões parecidas. Até porque as questões chegam um momento que ficam limitadas. Tem que pensar um pouco fora da banca para fazer mais questões. A Funvap é uma prova, a Funvap tem pouquíssimas provas. Então se for pensar só em fazer as questões que tem lá na Funvap, aí normalmente se ela cobrar qualquer coisa que está fora, que é normal das bancas fazer, não existe aquela banca fixa que só cobra aquilo, a pessoa não conseguir êxito. Galera, a gente tá falando aqui com o Wilson Lopes, concurseiro pernambucano aprovado aí numa série de concursos, destruiu a prova da banca Funvap. Coisa boa. Wilson,
Como é que tu organizava a tua preparação para concurso? Tu trabalhava? Uhum. Tu já tinha filho, não? Não. Pronto. Enquanto concurseiro, até hoje, vai ser o primeiro. Foi o Esposa tá primeiro. grávida. Como Não, é? nasceu agora. Nasceu já? Foi. Como é o nome? da criança? Wilson Kaique. Júnior, não. Não, é porque meu pai é Wilson, aí é de Eita, família. que coisa Fala boa. assim. Então, assim, tu se preparasse trabalhando. O teu trabalho de rotina era 8 horas por dia? Como era? Assim, o que eu quero perguntar é o seguinte: quanto tempo você tinha por dia para estudar para concurso? Eu não calculava tempo, eu estudava nos momentos que estava livre. Se eu estava no ônibus, eu estava estudando. Se eu estava no metrô, eu estava estudando. Se eu tinha uma pausa lanche lá no trabalho, eu estava estudando. Se eu tinha uma pausa descanso no trabalho, eu estava estudando. Se eu chegava em casa, estava estudando. Então, não tinha um tempo para estudar. Meu foco era o seguinte, era estudar tudo que estava no edital. E, às vezes, eu fazia algo preparar para o estudo do dia seguinte. Então eu preparava meu estudo e dizia, não, amanhã eu vou estudar tal coisa. E durante o dia todo eu estudava e no final do dia respondia bastante questão. Mas eu não tinha um tempo exato, mas não era também muito. Até porque entre trânsito e trabalho, às vezes eu gastava 12, 13 horas do dia entre trânsito e trabalho. Então eu não tinha tanto tempo. Mas o tempo que eu tinha, eu estudava. Inclusive lá no trabalho que eu trabalho lá em Recife, eu muitas vezes respondia a questão pelo Word. Eu fazia a questão de matemática pelo Word, ia respondendo direitinho as questões de matemática e depois via na calculadora se estava certo. Principalmente quando eu estudava bastante para ADM Tech. Então eu fazia lá as 4 operações matemáticas no próprio computador da empresa. Tinha um tempo vago, não tinha ninguém para atender, não tinha ninguém para ajudar, não poderia sair da sala, mas eu ficava respondendo no próprio computador. Então o que eu tinha de tempo livre, eu estudava. Tu falasse que às vezes preparava no dia anterior o estudo do dia seguinte. Como era isso? Eu pegava um tópico, um exemplo, colocação pronominal no dia anterior. Eu dava uma lida em casa, salvava muitas vezes em PDF ou já tinha um PDF pronto, levava no ônibus, no metrô, ia estudando no celular, para quando fosse de noite eu chegasse, responder as questões. Então eu preparava os assuntos, eu tinha que estudar todos os assuntos, eu nunca deixava um assunto de fora. Como é que tu controlava o que tu estava estudando? Eu controlava quando fazia a questão e acertava mais de 95%. Existia alguma tabela, tipo, tem Não. lá o edital do concurso da Prefeitura de Santa Cruz. Não, o que eu fazia era, primeiramente, pegava o edital, tem que ler o edital, pegava os assuntos, Tu imprimia as coisas? Né? imprimia. Eu tinha uma impressora, teve uma vez que... É importante ter uma impressora? É importante ter uma impressora, porque eu gosto de papel, eu gosto de segurar papel. Quando não quebrou a impressora, tinha o celular, tinha o Kindle, ficava lendo, mas eu pegava os assuntos, colocava em fileira no Word, imprimia e eu ia riscando. Tinha 3 canetas que eu utilizava. A verde, que era quando eu estava com o assunto bem preparado. A laranja, que era quando eu não estava mais ou menos. E a vermelha, quando aquele assunto não queria entrar na minha cabeça. Então, eu ia estudando assunto por assunto e marcando sempre do lado. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui eu estou resolvendo muitas questões. Isso aqui eu não estou conseguindo resolver muitas questões. E focava sempre no que eu sabia menos, que eu acho que concurso funciona assim. A pessoa passa no que a pessoa sabe menos. Porque o que a pessoa sabe não vai garantir nada. Porque a pessoa sabe menos, é isso que a pessoa tem que focar para ficar tudo igual e a pessoa passar. No caso, é reforçar os pontos fracos, né? Tem que reforçar os pontos fracos. Não adianta correr não, porque se correr vai cair aquela questão que a pessoa não estudou. Se a pessoa tem um assunto que a pessoa não compreende, ou enfrenta logo, ou no dia da prova vai ser 1 ou 2 questões a menos. Ô, Wilson, tem candidato que, assim, ao se preparar para concurso público, gosta de pegar planejamento de estudo de outro candidato, que vive outra realidade, outra rotina. Como é que você enxerga isso? Tipo, eu usar o teu planejamento para mim, aí Tiago usar o meu, e assim, a questão de planejamento de estudo fixo, sendo que a gente está falando de algo que é individual e cada pessoa tem sua rotina, né? O planejamento tem que ser feito ou por um especialista, que já está acompanhando o concurso há muito tempo, E ou que pela lhe própria conhece, no pessoa. Ou pela própria pessoa.
porque não serve muito. Eu sempre consegui muito êxito em matemática. Meu matemática para mim era o forte. Qualquer área ligada a questões relacionadas à matemática, matemática básica, financeira, matemática de primeiro, segundo grau, para mim era o meu foco, eu sempre acertava. Então não adianta eu pegar um planejamento de outra pessoa que diz que tem que estudar 5 6 7 horas de matemática. O meu foco era sempre o que eu não sabia muito. Eu não sabia muito português, não sabia muito conhecimento específico. Então o meu foco era sempre o que eu não sabia muito. Responder a questão de matemática, sim. Mas o meu foco era sempre o que eu não sabia muito, o que eu tinha que buscar para melhorar. Porque não adianta fechar a matemática e o resto não conseguir êxito, não conseguir muito provento das questões. Wilson, tem candidato que fala que a banca IGEDUC e a DMTEC são bancas irmãs. Só que a IGEDUC é uma banca recente, né? Me falasse, já fiz as questões da banca IGEDUC. Em que pontos a banca ADMTEC e IGEDUC são parecidas e em que pontos são bancas diferentes? IGEDUC e a DMTEC eu não vejo praticamente nada parecido. A DMTEC é uma banca que eu gosto muito, porque cobra muito bem a matemática, eu gosto de matemática. Um grande conselho que eu dou, principalmente que normalmente a matemática da DMTEC reprova, é as 4 operações matemáticas. É bem importante, porque, um exemplo, não tem condições algumas se calcular uma área de um triângulo, se não multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Não tem. Então tem que saber dividir, tem que pegar papel e caneta. A banca ADMTEC tem normalmente 10 questões que se tornam 30 lá de matemática. Então tem que fazer muita questão, tem que fazer na mão, nada de calculadora, papel, nada. Tem que colocar em prática mesmo. Já a IGEDUC eu não vejo praticamente nada parecido com a DMTEC. A IGEDUC tem o jeito dela, tem muita questão de troca de palavra na IGEDUC. Muitas vezes eles colocam, em vez de social, coloca Brasil, ou às vezes em vez de direito constitucional, ela muda uma palavrinha ou outra para tornar a questão errada. Então sempre tem um i na frente que na verdade vai deixar a questão errada, ou em vez de normal colocar normal. Então é muito proveitoso fazer leitura e responder bastante questão dela. Respondendo bastante questão, a pessoa começa a perceber onde ela cobra, onde está o erro. Então vai ter 100 questões, o pessoal vai ter 3 horas para fazer. Então com calma, olhando questão por questão, vendo onde está o erro, porque a banca IGEDUC é procurar o erro. A pessoa vê a questão, tem alguma coisa de errado? Tem, é falso. Tem alguma coisa de errado? Não tem, verdadeiro. Então a banca IGEDUC ele procura saber se o cliente, candidato ele vai errar se aquilo acontecer no caso concreto do dia a dia. Então tem que procurar o erro, tem que ver se por acaso em moral está imoral, se normal está normal. Então tem que procurar o erro. E é muito bom a prova da IGEDUC, que inovou bastante. E se eu fosse começar hoje, eu baixaria todas as provas da IGEDUC, que é a que pega mais concurso na atualidade, e respondia todas. Hoje, a bola da vez, na minha época, quando eu entrei a DMTEC, eu me lembro que eu comprei um material com jaula que tinha dezenas e dezenas de questão da DMTEC. Tem até hoje salvo no meu computador. Eu respondi todas, não importava que era de nível superior, que era de nível fundamental, que era de nível médio. Foi do assunto, resolvia. Era do assunto, eu resolvia. Isso é uma questão interessante, Wilson, porque às vezes tem candidato que fica preso a detalhes que assim são muito tóxicos para a população dele. Por exemplo, tem uma questão lá de colocação pronominal. O candidato vai fazer prova para nível fundamental. Se tem uma questão de nível médio, ele não quer responder. Se tiver de nível superior, ele não quer responder. Sendo que o assunto se é do mesmo, assunto, né? Tem que responder. Não tem isso não. Até porque se for um concurso de grande concorrência, eles vão colocar um nível acima. Então, se a pessoa puder preparar um nível acima,
a pessoa, se cair uma questão desse mesmo nível, a pessoa vai acertar. Se a pessoa sempre pensar no básico, se cair um nível acima, aí a pessoa não passa. Ô Wilson, uma questão que eu quero trazer agora é a seguinte. Fiz essa DMTEC 3 vezes. Foi Lagedo, Araçoiaba, Gravatá, né? O que é que acontece? A DMTEC, ela tinha um perfil de prova até 2020. No caso, antes de fazer Gravatá e Araçoiaba, tu tinha feito prova anterior, né? Da Isso. DMTEC. Por exemplo, a prova de Palmeirina foi uma prova relativamente fácil. Isso. Aí a banca trouxe uma mudança na prova de Delmiro Gouveia. Gravatá foi uma prova mais trabalhosa. Araçoiaba também. Aí a minha questão é a seguinte. No caso da banca Admitec e de outras bancas, tem que saber o assunto. Mas como é que se prepara também para o tempo da prova? A questão da agilidade. Como é que, tipo, isso tem que entrar na preparação do candidato? Isso. O tempo da prova é aquele. Pega uma prova recente da banca, coloca o cronômetro do lado e vai responder. Não deu tempo, pega outra prova e vai responder. Então, é uma questão de constância. É como quem estuda redação sabe. Para aprender redação, tem que fazer umas 2, 3, 4 redações na semana para dar tempo para quando sair o Enem ou sair algum concurso, a pessoa fazer rápido. Mas é a preparação. A pessoa vai respondendo questões, vai respondendo, de preferência responde as mais fáceis, que no caso a mais fácil que você acha, porque a mais fácil para você pode ser as mais difíceis para outro. Responde a que você achar mais fácil e depois vai respondendo a mais difícil, mas é preparação. É pegar, como está dizendo, tem que aprender bem, no caso a DMTEC, as 4 operações matemáticas. Tudo que você vai fazer na DMTEC vai pedir as 4 operações. Quando sair disso, vai ser pouca coisa, mas tudo. Se vai medir um exemplo de um quadrado, vai ser as 4 operações. Se for pedir um exemplo a algo ao cubo, vai ser as 4 operações. Então, tudo que acontece dentro da DMTEC é as 4 operações matemáticas. Então, tem que ficar muito bom nas 4 operações, porque fórmula a pessoa aprende. Se tem uma questão de jogos simples ou composto, vai ser as 4 operações. Então, a DMTEC, quem não passa em ADMTEC, normalmente é por causa da matemática. E matemática Isso. é constância. É fazer, é saber que 5 vezes 6 dá 30, mesmo antes de qualquer coisa. Então isso é só com constância, é só respondendo, fazendo. Eu, quando estudava para ADMTEC, eu colocava os números lá da minha cabeça, ia fazendo conta de vezes, colocava alguns números da minha cabeça. Só para treinar. Só para treinar. Treinava fundamento. Treinei muito fundamento. Treinava. Depois olhar na calculadora para ver se estava tudo correto. Às vezes eu me esquecia de um númerozinho que subiu. Aí eu dizia, agora não pode acontecer isso. E é isso. E a pessoa aprende errando. Errando e corrigindo o erro. Se por acaso a pessoa deixou um número a mais, um número a menos, a pessoa da próxima vez vai olhar e vai dizer, eita, eu deixei aquele número faltando, agora eu vou ter que colocar. E pode errar bastante no momento da preparação, só não pode errar no momento da prova. E uma coisa que faz hoje em dia muita diferença é estudar o quanto antes, não esperar edital, estudar o quanto antes. É que nem um atleta, quando vai ter uma competição lá no Japão, ele já está treinando há bastante tempo. Quando ele tem uma competição lá no Japão, ele já está pronto, vai lá, concorre. Então não esperar edital, não esperar. Houve um edital essa semana da Câmara de Olinda que o concurso vai ser em 2 meses. Isso. Então, Muito isso bom, é inclusive, muito né? assunto, bastante assunto. Então, para quem vai estudar agora que o edital lançou, se torna muito complicado, porque tem gente estudando há 1, 2, 3 anos. Wilson, no caso você fala já estudando a parte geral, né? Estudando a parte geral, estudando os principais assuntos. Todo concurso vai cair em português? Isso. Vai. Estudem. Todos os concursos vai cair em matemática, às vezes sim, às vezes não, mas estuda matemática, raciocínio lógico e informática, principalmente esses, que é os que mais reprovam. Conhecimento específico, eu costumo dizer que é bom de estudar, é gostoso de estudar. A pessoa quer trabalhar naquela área, a pessoa vai e estuda de boa. Esses são mais complicados. Wilson, fazer aqui um jogo contigo.
Eu vou falar o nome da banca e tu vai dizer se é uma banca fácil ou difícil. Certo. Facete. É fácil, porém tem que ter uma nota muito alta para ser aprovado. Então errou uma questão, mesmo que jogar o concurso fora, porque errou uma questão, a pessoa É decisivo, né? tem que acertar tudo, E praticamente tudo. DIB. E DIB é um pouco difícil porque não tem muitas questões dela em canto nenhum, mas é nível médio. ADM Tech. A DMTech, a matemática é bem complicada, tem que aprender matemática, se não aprender não passa. Então, no caso, o julgamento como certo e difícil passa pelo domínio da matemática. Passa pelo domínio da matemática. Banca objetiva. Objetiva tem muita questão na internet, porém o tempo tem que ser controlado, então fica médio também. Banca Funvap. Vunvap, para mim, é a banca mais difícil hoje de Pernambuco. Banca Igeduc. Igeduc, responder bastante questões, mas é jogo de procurar erro. Então, achou o erro, colocou falso, não achou o erro, colocou difícil. É uma banca fácil, mas difícil? É uma banca difícil porque está começando agora no mercado. E banca IAUP. E a UP, para mim, das bancas daí, depois da Facep, é a mais tranquila. É a mais fácil do nosso mercado aqui de Pernambuco. Qual foi o concurso da banca IAUP que tu fizesse? Eu fiz um concurso da Câmara de Goiânia, terminei lá, acredito que foi em sexto, só que teve um porém. Eu tinha me inscrevido no concurso da Câmara de Goiânia e teve uma pausa por causa da pandemia e eu fiquei sem estudar, sem saber de nada sobre esse concurso. Quando foi numa terça-feira, acredito quarta, eles enviavam um e-mail dizendo você tem prova. Aí eu fiquei sem entender, entrei lá e era o cartão da inscrição do concurso que acontecia no domingo. Então eu estudei da terça até o sábado para o concurso. Eu não tinha me preparado porque tinha sido suspenso. Eu lembro, foi de repente. Foi, mesmo assim ainda terminei em sexto lá na Câmara de Goiânia. Galera, a gente tá falando aqui com o Wilson Lopes, primeiro colocado na banca Funvap lá em Jupi, destruiu a prova. Wilson, fizesse os concursos de Belo Jardim, Condado, Araçoiaba, Gravatá, Santa Cruz, Jupi, Lajedo, Goiânia, fizesse o primeiro do TJ. Belo Jardim, tu passou? Passei Nas vagas. nas vagas não. Porque assim, o pessoal às vezes faz o concurso, livra o ponto de corte e diz que passou. Tu passou nas vagas? Fiquei na classificação. Foi na classificação, pronto. Isso. Condado. Condado Foi também Câmara, na né? classificação, Câmara. Pronto, não passou. Araçoiaba, saiu o resultado não, né? Não saiu, mas eu ficaria assim entre as vagas. Tu acertou quantas? Acertei 47 de 50. Acertou bem, viu? Acertei bastante. Gravatar. Também eu acho que eu passaria na vaga porque eu acertei 46 de 50. Foi pra que cargo Araçoiaba e Gravatar? Foi ambos pra gente de serviços gerais. Serviços gerais. O que Belo Jardim fez pra que cargo? agente administrativo. Condado. Auxiliar legislativo. Auxílio Legislativo. Araçoiaba, Gravatar, Provavelmente eu ficaria entre as Serviços vagas. Gerais, né? Isso. Serviços Gerais, no caso, é nível fundamental, né? Nível fundamental. Na época, o primeiro concurso que tivesse, o que estabilidade, era o que eu Entendi. fazia. Não estudar. estava muito preocupado se era Serviços Gerais ou outra coisa, não. Não. Inclusive, daqui a pouco tem uma pergunta interessante, gente, porque ele passou para agente de endemias e passou para Serviços Gerais. E preferiu Serviços Gerais. É uma questão que realmente a gente vai querer saber por que dessa decisão. Santa Cruz, Fiquei em terceiro. Eram quantas vagas? Eram 2, então fiquei na classificação. mas no caso foi chamado. Fui chamado, tô servindo lá no momento. Aí por que foi que tu foi chamado lá? O cara desistiu, não? Não. Precisou de mais uma pessoa. Precisou me de mais uma chamaram. pessoa. Jupi, fizesse 2, né? Isso. O primeiro de Jupi. O primeiro fiquei bastante longe. E né? foi? Foi bastante longe. Foi o primeiro da Funvap. Foi o primeiro da Funvap. Aprendi o que eu tinha errado nesse concurso e corrigi a tempo do segundo concurso. Que foi agora ano passado, No né? ano passado. Caso o primeiro tu não passou, o segundo tu Corrigi, deu passou tempo. em primeiro. Passei em primeiro. Lagedo. Lajedo eu passei em primeiro Pra para quê? serviços gerais e fiquei em oitavo para secretário escolar. E Goiânia. Goiânia eu fiquei em sexto, não na classificação. Na classificação não é aprovado, Lagedo também não.
Na Lajeado só em um. Só em um. Isso. Pronto. Então vamos lá. Wilson, vê só. Antes de a gente entrar aqui e aprofundar em Jupi, uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Por que tu decidiu fazer concurso, né, a partir de um certo momento, aqui depois de condado, no caso, para serviços gerais? Que paga, no caso, um salário, né? Isso. Alguns pagam um pouco mais, outros pagam um pouco menos. Mas o que eu queria era estabilidade e tempo. Porque eu sabia que se eu trabalhasse 6 horas, que normalmente é o que as prefeituras oferecem, eu sabia que eu ia ter bastante tempo para estudar para um concurso maior. Então eu disse, vou dar uns passos atrás, estava trabalhando, deixei o trabalho, pedi demissão, foi-se embora a minha rescisão, foi-se embora tudo. Mas eu dei um passo atrás porque eu queria um trabalho que eu soubesse que todo mês meu dinheiro ia estar na conta, poderia ajudar as pessoas, não importa qual forma, porque muita gente acha que serviços gerais não ajuda. Os serviços gerais deixam o ambiente limpo, organiza, então é um conjunto de coisas. Então o que eu queria no momento é uma estabilidade, porque a empresa privada é o seguinte, você só está lá porque você está dando mais lucro do que eles te pagam. Chega um momento que você não está dando lucro, aí tem que demitir e tem que correr atrás de outro. Então o que eu queria era ser aprovado. Não importava se fosse serviços gerais, se fosse gari, coveiro, não importava. O importante era eu passar no concurso para saber que meu dinheiro ia estar lá. E muitas vezes eu andava lá no metrô do Recife, vinha algumas pessoas pedindo, e eu olhava assim, eu dizia, tenho que fazer meu futuro, tenho que lutar, tenho que ter meu dinheirinho todo mês. Então, empresa privada é imprevisível. A prova disso é que na época da pandemia, muito mais da metade das pessoas que trabalhavam comigo na empresa privada onde eu trabalhava foram demitidos. Muito mais. Ô, Wilson, uma questão que eu queria te perguntar é o seguinte. Tu trabalhava no Recife, ganhava quanto? Assim, que não é da minha conta. Eu ganhava próximo dos 2.000. 2.000. E tu resolvesse, disse que foi concursos para serviços gerais no interior ganhando menos. Ganhando menos. Por que sai do Recife para ganhar menos no interior? Duas coisas. Qualidade de vida. Tu acha que tem mais qualidade Tem aqui? qualidade de vida. Um exemplo básico em Lajeado, quando eu cheguei lá, eu andava aproximadamente 7 minutos, eu estava em casa. Tu ia a pé? Trabalho. Eu ia a pé, voltava a pé. Isso para tu é um conforto? Conforto, questão de segurança, nunca presenciei nenhum assalto, roubo, nada do tipo, não precisava pegar ônibus, não precisava enfeitar garrafamento, porque muitas vezes o que cansa não é o trabalho, é o trajeto de sair de casa, pegar ônibus, pegar metrô. Então eu resolvi descer, dar alguns passos para trás, tinha até uma progressão de carreira lá dentro do trabalho onde eu trabalhava. E foi? Tava lá em Recife. Lá em Recife já estava com a progressão, com um salário muito bem, e eu decidi voltar, olhar assim, dizer não, que chegou um momento que a empresa não me querer, vai demitir, como que eu vou ficar? Será que eu vou ter que devolver minha esposa para a mãe dela? Então eu decidi vir para o interior, principalmente pela qualidade de vida e tempo. Em Lajeado eu tive tempo, em Lajeado eu trabalhava das 6h30 a meio-dia e meia, então era praticamente meio período, na verdade é meio período, e eu tinha a tarde, à noite para estudar, para assistir um jogo, para poder sair na cidade vizinha conhecer. Então valeu muito a pena. Uma questão, resolver morar no interior. Muita gente, inclusive da região metropolitana, segue já e está assistindo aqui esse vídeo, né? Sobre aluguel e custo de vida. No caso, tu tirava 1.000 e pouco, né? Isso. Como era o orçamento e tal? O que eu penso sempre é que tudo é passageiro. Então, peguei um aluguel lá em Lajeado, era 350, aí tinha a conta de energia, tinha a conta de água, dava uns aproximadamente 500 reais. Ainda sobrava um dinheiro, dava para comprar feira, minha esposa também me ajudava financeiramente, então dava para levar com o tempo. Então é uma coisa passageira. O que não pode é passar o resto da vida dependendo que o patrão tenha que deixar que está do humor do patrão dizer que você está trabalhando ou está demitido.
Então sabia que era passageiro. Inclusive eu cheguei em Lajeado em janeiro, em agosto foi quando me chamaram para vir para Santa Cruz. Então eu sabia que era algo passageiro, eu sabia que se eu parasse, estudasse, eu ia conseguir algo melhor. Então o que não pode, não adianta andar sempre no caminho errado. Às vezes é preciso dar uns passos atrás, repensar. E hoje em dia eu sei. Hoje em dia eu tô lá em Santa Cruz, que daqui a pouco a gente vai falar. Eu tô em Santa Cruz, tenho um salário razoável. Hoje em dia estou fazendo minha faculdade, daqui a 2, 3 anos eu vou estar prestando concurso para nível superior. Então eu Tu tem sabia quantos anos, Wilson? eu já estou um pouquinho velhinho, estou com 29. O final. Não, tá novo. Wilson, vamos falar de Jupina. Daqui a pouco a gente fala de Santa Cruz, porque todo mundo esperava que tu fosse assumir o concurso de Jupi, concurso para agente de endemias, que é o cargo hoje que o pessoal coloca um cargo muito badalado. Aí vamos começar falando da banca Funvap da prova. Como é que foi essa prova que tu ficou em primeiro da banca Funvap para agente de endemias? Foi uma prova fácil, difícil? Como é que foi? A prova foi difícil. Agora, a minha preparação que vai acumulando ao longo do tempo. Um exemplo... Então não foi do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. A pessoa vai estudando português, vai estudando matemática, e é conhecimento que não perde. Então daqui a... Vai chegar um momento. Vai chegar um momento que você não vai precisar nem estudar matemática, nem português, raciocínio lógico, só relembrar alguns pontos aqui ou lá. Então, basicamente, foi o conhecimento específico que eu estudei em aproximadamente 2 meses e meio. Ô, Wilson, tu sempre fosse um cara de apostila, né? Isso. Inclusive, um dos primeiros clientes do Jaula foi você. Naquela época, eu mesmo que fazia a edição das apostilas. Como é que o candidato deve estudar por apostila? Como é que ele tem que enxergar a apostila na preparação dele? Porque tem gente que imagina que tem que comprar um curso caro, tem que até fazer um curso presencial, sendo que cada pessoa tem seu estilo de estudo, né? No teu caso foi a apostila. Como é que tu se preparasse para esse concurso através de uma apostila? Isso. Sempre que eu comprava uma apostila e ia estudar, eu sabia que ali era o caminho. Não era um meio suficiente para passar no concurso. Sempre a pessoa tem que estar buscando o mais. Então, pode ter a melhor apostila do mundo. Se não se dedicou, se não compreendeu, não vai passar. Então, para mim, ali era um meio. Eu estudava através da apostila. Sempre que eu achava que um assunto deveria aprofundar, eu me aprofundava. Sempre que eu queria saber além daquilo, porque a gente nunca sabe o que a banca vai cobrar. A banca pode cobrar uma coisa que eu estudei hoje, ou pode cobrar uma coisa que eu estudei há 4 anos, 5 anos. Então, era um meio. No caso, era um início de uma jornada e não o destino final. Então, eu estudava pela apostila, respondia a questão, eu buscava informação. Se tinha algo que eu dizia, eu posso buscar algo a mais. Então, eu ia buscar, se por acaso lá na apostila tem dizendo que determinado cargo tem que comparecer a 40 casas durante uma semana. Eu buscava saber por que 40 casas. Tem a ver com o número de habitantes do bairro, então buscava sempre algo a mais. E sempre buscando, principalmente conhecimento específico, leis. Porque eu sabia que se caísse na prova, qualquer coisa que for contra a lei vai ser falso. Então eu sempre buscava a lei. Se tem uma lei de agente de endemias, eu buscava bastante a lei para saber lá se por que daquilo. Por que não pode isso, por que pode isso, por que tem que fazer isso. No caso, você sempre procurava aprofundar? Eu sempre procurava aprofundar, agora sempre através da leitura. Nunca fui muito de vídeos, não. Ô Wilson, interessante aí fazer até um comentário aqui, essa tua forma de querer saber o porquê das coisas. Eu estudei um certo tempo, no caso no mestrado, a parte de como é que as pessoas aprendem. Uma coisa é você aprender querendo memorizar o fato. Só que hoje em dia as provas não são mais de memorização, são de contextualização. E outra coisa é você querer realmente entender tudo. E quando você faz isso, você cria uma narrativa para o fato. E a chance de você memorizar é maior. Então, por exemplo, as coisas que você consegue hoje lembrar, tipo o primeiro beijo, a primeira vez que você chegou na escola, o primeiro concurso que você passou,
você consegue lembrar dessa coisa e onde você estava. Então, assim, a narrativa, ela entra como um plano de fundo. Aí, Wilson, para a banca FUNVAP, eu acredito que é o grande interesse do pessoal, vai fazer uma prova de nível médio. Em que ponto ele tem que realmente ir ali na ponta dos cascos, tinindo? Ele deve ser forte para conseguir encarar a prova da FUNVAP. É português, é matemática, é específico. Em que ponto, assim, se ele for bem, ele consegue a vaga? Quando a gente estava listando as bancas, o que eu falei logo que a mais difícil é a FUNVAP. Tem que aprender tudo que está lá no edital. Tem que buscar tudo, todas as informações que estão no edital, buscar assunto por assunto, ver tudo de forma direito, sem deixar nada passar. Então é por isso que eu digo, leva tempo. E principalmente, responda o maior número de questões possível. Tem 2.000 questões sobre raiva, tente responder as 2.000 questões. Então, tem que ver todos os lados, porque a FUNVAP, para mim, é imprevisível. Ele pode cair uma prova de nível médio, que normalmente é o que eles fazem. Teve algumas questões, eu não vou me lembrar, mas teve algumas questões dessa prova de Jupi. Inclusive, eu tenho um colega meu que fez a prova de Riacho das Almas e mandou para mim, que eram as mesmas questões que eu respondia para nível superior. Então, ela e cobra foi nível médio a prova. E foi nível médio. Então, responda de nível médio, superior, fundamental, o que tiver, responda, porque é bem complicado. Não tem como prevenir o que a banca vai cobrar, não. Agora tem isso. Estude bem, faça tudo, deixe tudo na ponta da língua. Se perguntar qual os sintomas, já saiba de cabeça. Se perguntar qual o tratamento, já saiba de cabeça. Mas é imprevisível. É bem previsível a FUNVAP. Wilson, como é português na banca FUNVAP, matemática? Português, normalmente, o normal, nível médio. Matemática, ela tem questões, muitas vezes, que não cobre nenhuma outra banca. Eu vi então, que tem concurso que ela cobra até logaritmo, né? Cobra e não se intimida de cobrar uma questão difícil, não, né? Isso. Tem função, tudo, né? Cobra função, logaritmo. Não tem um certo, não. Então, matemática, normalmente, é nível superior. E conhecimento específico fica entre nível médio e superior. Nada abaixo disso. Então, quem for com a base de nível médio, dificilmente passa nela. Você está 100 questões. Acertei todas as questões. Todas as questões da prova. Wilson, fizesse FUNVAP, Jupi, passasse, acertasse todas as questões da prova, inclusive para um cargo que hoje é um cargo muito badalado, que é agente de endemias, inclusive quando você foi chamado, o cargo já estava nesse holofote, mas preferisse ficar em Santa Cruz. Qual a tua estratégia por ter tomado essa decisão? Isso. Vamos lá, que é uma longa história. Primeiramente, o concurso de Jupi, ele caiu do nada. Eu estava, inclusive, ajudando uma amiga a fazer o concurso, Mariana, se ela estiver me assistindo depois, a fazer esse concurso de agente de endemias. Ela perguntou se eu ia fazer também, eu fui fazer e terminei sendo aprovado. Mas o motivo principal de ficar lá em Santa Cruz é alguns pontos estratégicos. Primeiramente, quando a prefeitura de Jupi chamou, estava no último mês de gravidez da minha esposa. Eu quero aproveitar esse momento, queria aproveitar os últimos... Não queria fazer mudança agora? Não queria fazer mudança. Eu devo isso a ela me ajudou bastante, Thaís. Me ajudou bastante durante minha preparação. Ela muitas vezes escrevia algumas coisas que eu pedia para ela, porque meu celular quebrava muitas vezes, aí eu estudando com a leitura do que ela escrevia. Vocês eram uma equipe? É uma equipe, ainda sempre vai ser. Então, Santa Cruz dá uma tranquilidade bastante lá na Câmara. Você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho 6 horas por dia. De 7 a 1? Eu trabalho de 7 às 1 e normalmente eu levo aproximadamente 10 minutos para chegar no trabalho andando devagarzinho, e 10 minutos voltando do trabalho. Então, eu trabalho próximo da cama, moro próximo da cama, trabalho. E a minha estratégia é o seguinte: estou fazendo agora a faculdade nível superior, já me formo no ano que vem, planejo fazer concurso para nível superior,
Então, esse processo de mudança, Santa Cruz não vai ser o lugar definitivo que eu vou ficar, vou fazer outros, sempre pensando a nível do interior. Eu não planejo em voltar no momento para a região metropolitana, não quero enfrentar garrafamento, não quero... Que é paz. Eu quero paz, quero tranquilidade. E no momento a estratégia era essa. Lá na Câmara tem um serviço bacana que eu gosto, apesar de trabalhar nos serviços gerais, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver o pessoal fazendo identidade lá, fez centenas de identidades, aproximadamente mais de 7 mil, acredito próximo de 7 mil. Então tem vários projetos também lá dentro da Câmara que eu gosto de estar acompanhando, eu gosto de estar nesse meio. Tu gosta do trabalho, né? Eu gosto do trabalho e lá me dão tranquilidade de trabalhar minhas horas, fazer o que é para fazer, estudar o que é para estudar. Então, e já estou me preparando. Daqui a 2, 3 anos eu estou aqui de novo dando uma entrevista para concurso maior. Se Deus quiser. Wilson, pra gente já ir pra reta final aqui da nossa entrevista, a gente viu, foi em primeiro lugar aí na ADM-Tec, na FUNVAP. Na FUNVAP foi lá em Jupi para o cargo de agente de mesmo, mas preferiu ficar lá em Santa Cruz. Wilson, como é que você define a expressão ser concurseiro? Ser concurseiro aprender onde errou, não desistir nunca, se não deu certo. Concurso é uma prova. Eu fiz um concurso em dezembro, de Jupi, que era Serviços Gerais, não fui aprovado. No mês seguinte fiz da ADM-Tec, fui aprovado. Então, fiz um concurso de Glória do Goitá, que nem está aí, não fui aprovado. Um mês depois fiz concurso em Jupi, fui aprovado em primeiro. Então, concurso é constância, é aprender onde errou, para não errar mais, responder bastante questões e buscar muitas informações de todos os lados. Então, quanto mais informações tiver, mais fácil fica no dia da prova. Galera, essa foi a entrevista com o Wilson Lopes. Wilson, obrigado por ter topado, viu? Amém. Wilson que tá morando, gente, tá aqui perto de Caruaru, a gente tá falando de Caruaru, tá morando em Santa Cruz. Quero, inclusive, desejar muita saúde aí pra... É um menino, né? É o menino, Wilson Kaique. Que coisa boa pra ele, né? Dar um abraço aí pra sua esposa. É concurseira agora, né? Ela faz concurso da esposa? Não, mas olha o que eu consegui fazer. Desculpa, eu sei que já tá perto de encerrar. Mas lá em casa, meu irmão, através dos meus esforços de 7 irmãos, né? Tem bastante irmão lá em casa, mas meu irmão passou no concurso recentemente, lá em Feira Nova. Minha irmã vive seguindo jaula, vai fazer concurso também. Vai de jaula tu, né? Vai de jaula tu, ela foi para Condado, foi para Caruaru, tá aí na batalha também. Então, quando a gente consegue mudar a gente mesmo, a gente também consegue mudar as pessoas ao nosso redor. Logo, logo, já tem 2 servidores públicos, eu e meu irmão. Logo, logo vai ter a terceira e assim vai influenciando os outros e assim vai mudando as pessoas ao nosso redor. Meus amigos estão estudando também através dos meus estudos, estou auxiliando eles também. Então, é isso. Você estudando, você também atrai as pessoas ao seu redor para estudar também. Coisa boa. Galera, é isso aí. Wilson, brigadão por ter vindo aqui para Caruaru a gente conversar. Essa história bonita, a sua história. Com estratégia de longo prazo, né, para a vida, até porque a vida é uma maratona, né? Isso. Assim, tô confiante de bons resultados aí pro futuro, viu? Terminando a faculdade aí com cursos maiores. Porque você não para, né? Tá o tempo todo estudando, procurando melhorar, um cara humilde, que assim reconhece a fragilidade, mas não se acomoda com elas. E é isso. Qual a fala que você dá para aquela pessoa que está começando a fazer concurso? Primeiramente, uma boa estratégia é não sair divulgando para todo mundo, para não criar pressão para si mesmo, de dizer, pô, como foi aquela prova? Passou, não passou? Então, vai estudando devagarzinho, deixa os resultados fazerem parte, porque eu fiz muito isso. Eu estudava para concurso, nem minha mãe sabia dos concursos que eu fazia, só quem sabia era minha esposa, porque morava comigo, senão também ela não ia saber, e depois deixava eu ver. Quando eu passei, aí disse, tu estudava para concurso? Eu dizia, estudava, porque senão cria pressão para si mesmo, não desistir e aprender com os erros.
Que errou, como qualquer coisa na vida, a pessoa tem que corrigir para não errar mais. Então aprender com o erro, continuar em frente. O mundo dos servidores públicos é um pedaço de bolo bem grande, dá para todo mundo. Agora cada um faz sua parte para ter direito a comer um pedaço do bolo. Então dá para todo mundo. Você aí que está pensando em vou sair de Recife, vou sair da região metropolitana para o interior, você não vai se arrepender. Você vai aqui, vai ter tempo, você vai trabalhar 6 horas, vai ter tranquilidade de ir e voltar do trabalho a pé, sem enfrentar engarrafamento, sem ser empurrado no metrô, porque lá no metrô a gente não entra, a gente é empurrado. Então, você vai ter tempo, vai dar para estudar outros concursos, é tudo passageiro. Vale a pena fazer concurso? Vale a pena fazer concurso, vale a pena às tarde, à noite, amanhã, abdicada. Então, vale muito a pena. E quando você conseguir, você vai sempre lembrar daquele momento que saiu a sua convocação como um momento de felicidade. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 Já anos. vi esse teu nome lá no Instagram do Jaula? Já vi, tô famoso. Galera, então é isso, viu? Agradecer a audiência de todo mundo. Um abraço. Até mais.